Vamos até o Parque Carmo Bernardes. 18 famílias ainda estão acampadas no local em situação precária. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Mas as pessoas que ficaram lá garantem que não tem para onde ir. Após 3 meses, a situação no acampamento continua a mesma. Diminuiu apenas o número de famílias, que reduziu de 120 para 18, mas continuam vivendo em situação precária. Criança, cheia de ferida, bicho morde, até a gente mesmo fica estressada, a gente não tem um lugar adequado para tomar um banho, não tem lugar para você usar um banheiro, não tem nada disso, não tem nada disso. Além da falta de estrutura, o clima é outro vilão. Quando não é o calor dentro das barracas, são as chuvas. Neste vídeo feito por uma moradora, a enxurrada desce rumo ao acampamento. Além dos adultos, são cerca de 16 crianças que também enfrentam a situação. E as mulheres que se dizem bastante prejudicadas. Nas necessidades, sim, para a mulher é mais difícil, porque a gente tem que se deslocar daqui, atravessar esses matos aí, às vezes a gente encontra com alguém indesejável, tem que sair nas carreiras, que a gente não sabe o que é que quer, como já aconteceu. No início, várias entidades apareciam para ajudar aqui as famílias, mas elas acabaram sumindo. E hoje, a única renda delas sai da venda desse material que é produzido de pallet. Apenas aos domingos, uma entidade espírita aparece aqui com ajuda humanitária. Apesar das dificuldades, quem resistiu este tempo todo ainda sonha com a casa própria. Os defensores públicos tentam de alguma forma, prova, né? Coloca tudo que é necessário em questão no processo para ver se pode ajudar essas famílias, né? Mas a prefeitura bate o pé e fala que tem muita dívida e que não pode estar ajudando. Mas a gente sabe que tem lote, de alguma forma tem como ajudar. Enquanto o poder público não apresenta uma saída para o impasse, outro desafio é evitar a presença de oportunistas, gente que infiltra para se beneficiar do movimento. Da forma que eu consigo evitar, eu evito, sim, falo, reúno as famílias, falo, não vamos aceitar, para estar evitando, né, tumulto e as críticas vindo dos próprios moradores do bairro. Bom, procuramos a Prefeitura de Goiânia para saber como devem ficar essas famílias e a resposta da Secretaria Municipal de Assistência Social é que por várias vezes tentaram ações para dar encaminhamento aos desabrigados para unidades de acolhimento, que contam com equipes técnicas compostas por assistentes sociais e psicólogos. O auxílio, no entanto, foi recusado pelas famílias, inclusive com a assinatura de um documento que, de acordo com a SEMAS, impossibilita qualquer nova intervenção para que possam ajudá-las. E para falar sobre essa situação que essas pessoas estão vivendo lá no Parque Carmo Bernardes, eu converso agora com a defensora pública da Infância e Juventude, Fernanda Fernandes. Olá, defensora, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Como que a senhora vê essa resposta dada pela Prefeitura? Com grande pesar que a gente recebe essa resposta, porque nós estamos acompanhando essa família desde a desocupação, né? Desde essa remoção forçada que aconteceu em janeiro do presente ano. Estamos tentando diálogo com a Prefeitura desde então, uma série de tentativas de intervenções extrajudiciais foram feitas e, infelizmente, tivemos que desencadear no Judiciário para tentar resolver essa questão. À época, ingressamos com uma ação civil pública, pedimos liminarmente para que essas pessoas fossem realocadas em algum local digno, porque como as próprias imagens demonstram, elas estão a céu aberto, diariamente sujeitos a insetos, a chuvas e é uma situação de muita vulnerabilidade. A Prefeitura apresentou apenas como uma alternativa que essas pessoas fossem enviadas para o CEVAM, onde foram oferecidas apenas 6 vagas. 6 vagas? Para o CEVAM ainda? O CEVAM que já é superlotado? Superlotado, que a gente vê em notícias o tempo inteiro da falta de condição e da crise financeira daquela unidade de acolhimento. Foram oferecidas 6 vagas no CEVAM, algumas vagas na casa de acolhida, que em seguida pegou fogo, inclusive, e algumas vagas no SOS Criança, que apenas pode contemplar o abrigo de crianças. À época, nós informamos para a Prefeitura e para o próprio Judiciário que essa alternativa não era uma alternativa que garantisse a dignidade dessas pessoas, porque proporcionaria exatamente a divisão das famílias. E o que a gente pediu foi o acolhimento das famílias e não o acolhimento das pessoas de forma a destruir a união e a unidade familiar. Então, realmente, essa resposta que a Prefeitura dá, infelizmente, não é uma
resposta que seja respeitosa com os direitos de todas essas pessoas e com o grau de vulnerabilidade que elas estão submetidas a todo esse tempo. E a gente viu, inclusive, da Secretaria, a assinatura desse documento. Isso seria válido, defensora? Por exemplo, parece que lavaram as mãos, né? Eles assinaram isso aí, não querem a nossa ajuda e pronto, não tenho mais que tomar conta disso. Então, o que a gente compreende como defensores públicos, né, encarregados de defender exatamente a dignidade dessas pessoas, é que esse documento não tem validade. Primeiro porque o dever da Prefeitura de realocar essas pessoas em local digno está previsto na nossa Constituição e em tratados internacionais, né, que impõem essa obrigação de realocação em casos de remoções forçadas. O que a gente defende é que, na verdade, o município não estaria impedido de fazer essa reintegração de sua propriedade. Mas, se o fizer, que o faça da forma que prescreve a Constituição e como prescrevem os tratados internacionais. Inclusive, a gente ofereceu ao município uma recomendação com todo passo a passo para que essa dignidade das pessoas fosse respeitada. E não tivemos uma resposta. Então, a simples assinatura desse documento, com pessoas extremamente simples e que não têm o grau técnico, conhecimento para avaliar até mesmo o conteúdo desse documento, de certo, é um documento que, pelo menos segundo o entendimento da Defensoria Pública, não tem a validade para afastar esse dever. A Defensoria procurou a Câmara Municipal. Vocês já obtiveram alguma resposta? Já tem algo que, de repente, pode começar a ser feito? Isso. Na semana passada, nós procuramos, na quinta-feira, nós, defensores públicos, comparecemos à Câmara Municipal para rogar àquela casa para que fizesse uma intervenção, seja por meio das suas comissões da Infância e Juventude, seja por meio das comissões de direitos humanos, para que fosse até o local e, em loco, verificasse a situação de vulnerabilidade, fizesse os relatórios, né, de violação de direitos humanos. Pedimos ainda que tivesse uma interlocução junto ao prefeito, já que, por meio da Defensoria Pública, infelizmente, não tivemos êxito. Mas, até o momento, acredito que até pela brevidade do tempo, ainda não tivemos um retorno da casa. No dia, os vereadores todos foram unânimes em dizer o quanto estavam também alarmados com essa situação e queriam se mobilizar para apresentar respostas de maneira que essa situação não fosse estendida para outros casos de ocupação que temos conhecimento de que existem em Goiânia. Defensora, caso a Câmara também não dê uma resposta, porque isso é algo que precisa ser feito logo, né? Isso. Não dá para ficar esperando muito tempo, porque aquelas pessoas estão em situação precária. Exatamente. Caso a Câmara também não dê uma solução, a Prefeitura não dê uma solução, o que pode ser feito para dar ali uma solução para esse caso? Então, a fim de dar uma resposta imediata para essa população, nós estamos também avocando todas as entidades e órgãos protetores de direitos humanos para que possam se mobilizar socialmente para dar eco a essa defesa que está sendo feita pela Defensoria Pública. De qualquer forma, estamos promovendo todas as defesas judiciais para que esse resultado dessa defesa seja o mais rápido possível. Inclusive, ingressamos já com um agravo de instrumento que está no Tribunal de Justiça e vamos tentar falar e dialogar com o Judiciário em segunda instância para que essa resposta seja efetivamente protetiva dos direitos dessas pessoas. Isso deve demorar? Olha, a gente está tentando para que seja feito o mais rápido possível e continuamos com a tentativa de diálogo com a Prefeitura para que essa resposta, pelo menos extrajudicial, venha com a urgência que essas pessoas precisam. Ok, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e que todos obtenham aí o resultado melhor, que é, claro, colocar essas famílias de uma maneira digna. Muito obrigada. Obrigada aí. Eu conversei agora com Fernanda Fernandes, ela que é defensora pública da Infância e Juventude.